Fala rapaziada, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre as fístulas carótido-cavernosas. Primeiro, o que é uma fístula? Uma fístula nada mais é que uma comunicação, um canal anormal. Primeira coisa. Se a gente está falando de uma fístula carótido-cavernosa, carótida é uma artéria, cavernosa é um seio cavernoso, é uma veia, é uma comunicação anormal entre uma artéria e uma veia. Ponto. E agora, se a gente for pensar nas fístulas carótido-cavernosas, as comunicações anormais, a gente vai ter que pensar que existem vários tipos. Primeira coisa, a gente vai dividir em dois grandes grupos, as fístulas diretas e as fístulas indiretas. Se a gente pensar em fístula direta, vai ser uma lesão de um dos conteúdos do seio cavernoso, qual que é a artéria carótida interna. Se eu tenho uma lesão na artéria carótida interna e ela vai comunicar diretamente a carótida com o seio cavernoso, certo? Fístula carótida cavernosa direta. E as indiretas? As indiretas vão ser ramos que vão nascer da carótida, seja ela carótida interna, seja ela carótida externa, e vai comunicar com o seio cavernoso. Dois grandes grupos. Se a gente pensar nas fístulas carótido-cavernosas diretas, existem duas grandes causas. Primeiro, aneurisma. O paciente tem um aneurisma no segmento cavernoso da artéria carótida interna, e esse aneurisma rompe. Ele vai fazer uma comunicação direta da carótida interna com o seio cavernoso. Uma das possibilidades. Outra possibilidade, trauma. O paciente teve um trauma e vai lacerar a carótida interna dentro do seio cavernoso e vai formar essa comunicação anormal, levando sangue de alta pressão para dentro do seio cavernoso. Ponto. E as indiretas? As indiretas elas vão ser ramos que nascem da carótida interna e aí indiretamente vai comunicar no seio cavernoso. E aí, o que você vai ter que pensar? São vasos que são muito menores e não vai ter aquela comunicação de alta pressão como se fosse um buraco dentro da carótida interna, dentro do seio cavernoso. Então você vai ter ramos que vão nascer da carótida interna para dentro do seio cavernoso, ou ramos que vão nascer da carótida externa para o seio cavernoso. Acabou. Essa é a diferença entre diretas e indiretas. Clinicamente também vai ter diferença. Se eu tenho uma comunicação direta da carótida interna que está passando dentro do seio cavernoso, que é uma artéria grande, isso comunica com o seio cavernoso, vai ser muito sangue de alta pressão caindo dentro do seio cavernoso. Isso vai levar aqueles sinais clínicos de proptose, exoftalmia, quemose do olho, aquele olho congelado que o paciente não consegue movimentar o olho, porque é uma grande artéria comunicando com o seio cavernoso de baixa pressão. As indiretas são artérias muito pequenas que vão comunicar com o seio cavernoso. Normalmente ele pode surgir clinicamente como um olho vermelho, às vezes uma semiptose, às vezes o oftalmologista vai pegar esse doente com síndrome do olho vermelho unilateral, aquela indolor que não coça, às vezes um pouco de cefaleia. Essa é a diferença clínica. A classificação que um cara criou lá, Daniel Barrow, em Atlanta, lá em 1985. Ele dividiu as fístulas carótido-cavernosas em 4 grandes grupos: A, B, C e D. Mas Igor, você tinha falado que tem 2 grupos, ele dividiu em 4 subtipos, é fácil você nunca mais esquecer. Eu falei que as fístulas carótido-cavernosas diretas podem ser causadas aneurisma ou trauma. Então, se você pensa em fístula carótido-cavernosa direta, é tipo A de Barrow, tá certo? Não vai ter dúvida. Aneurisma e trauma. E as indiretas são as outras. B, C e D são as fístulas carótido-cavernosas indiretas. E como é que eu vou dividir em B, C e D? Falei que podem ser ramos que nascem da carótida interna e vão comunicar de forma indireta. Ou ramos da carótida externa que vão nascer e vão comunicar com o seio cavernoso. Então, tipo B são ramos que nascem da carótida interna e vão fazer essa comunicação anormal com o seio cavernoso. Tipo C, ramos que nascem da carótida externa e vão para o seio cavernoso. E tipo D, da carótida interna e da carótida externa. Acabou, não tem dúvidas. Essa é a famigerada classificação de Barrow. A, direta, B, C e D são indiretas. B, ramos que nascem da carótida interna. C, ramos que nascem da carótida externa. E D, das duas, interna e externa. Tá certo? Gente, aquele abraço, espero que você tenha curtido aí o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.